Salve Maria Santíssima. Vamos continuar falando sobre o livro de Tobias e quais são as acusações protestantes. E a gente vai refutar, certo? Através do conteúdo aqui que partilhar com vocês. Uma primeira acusação. Tobias é 200 anos antes de Cristo. É uma história novelística sobre a bondade de Tobit, pai de Tobias, e alguns milagres preparados pelo anjo Rafael. Então, é uma acusação protestante, né? Então, vamos lá para o que é a resposta para isso. O fato de um livro ter linguagem metafórica e usar elementos poéticos não é critério para chamá-lo de novelístico, tampouco de não canônico. Se assim fosse, teríamos que chamar Jó, Esté, Cântico dos Cânticos também de novelísticos, pois possuem os mesmos elementos e a mesma formação poética. O fato de um livro ser novelístico também não é critério para invalidar sua canonicidade. Tais argumentos são passionais e sem objetividade, pois partem de um pressuposto subjetivo e não se atêm à mensagem bíblica, que por diversas vezes utiliza elementos figurativos para exprimir as ações de Deus. Outra acusação. Justificação pelas obras. Oferta em dinheiro para perdão dos pecados. Não encontramos em nenhum lugar na Bíblia, isto é coisa diabólica, pois assim somente os ricos teriam perdão dos pecados. Lá em Tobias 4, 7 ao 11 e Tobias 12, 8 fala sobre isso, e a acusação é que é usado o dinheiro e que a justificação pelas obras não existe. A resposta é a seguinte. Evidentemente, aqui o autor da acusação não prestou atenção nos versículos por ele citados, nem muito mesmo no resto da Bíblia. Primeiro, é necessário ler os versículos. Dos teus bens, filhos, dá esmola, e não desvieis o rosto de nenhum pobre, para que de ti não se desvie a face de Deus. Segundo o que tiveres, conforme a importância dos teus bens, dá a esmola. Se tiveres pouco, não receis dar a esmola desse pouco. Assim garantes para ti um prêmio valioso no dia do infortúnio, pois a esmola livra da morte e não deixa ir para as trevas. Tobias 4, 7 a 11. Boa coisa é a oração com o jejum, e melhor é a esmola com a justiça, do que a riqueza com a iniquidade. É melhor praticar a esmola do que acumular ouro. A esmola livra da morte e purifica de todo pecado. Os que dão esmola terão longa vida. Tobias 12, 8. Perceba o leitor que de modo algum Tobias ensina justificação somente por obras. O livro está plenamente de acordo com o Antigo Testamento e apenas mostra o valor das esmolas, como é ensinado também nos outros livros sagrados da Escritura, e que também ensinam outras formas de perdão de pecados, inclusive também por obras, mas não exclusivamente por elas. O ódio provoca rixas, o amor encobre todos os delitos. Provérbios 10, 12. Já está concordando com o livro de Tobias. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5, versículo 20. Mais uma vez, um livro da Bíblia, confirmando o livro de Tobias. Muita chuva, glória a Deus. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. 1 Pedro 4, 8. O livro de Daniel ensina exatamente a mesma coisa que Tobias. Eis porque, ó rei, aceita meu conselho. Repara teus pecados pelas obras de justiça e tuas iniquidades pela prática da misericórdia para com os pobres, a fim de que se prolongue a tua segurança. O sonho torna-se realidade. Daniel 4, 24. Tobias também está plenamente de acordo com o Novo Testamento. Exemplo. Porquanto qualquer um que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo,
Em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Marcos 9:41. Dai, porém, de esmola o que está dentro do copo e do prato, e eis que todas as coisas vos serão limpas. Lucas 11:41. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Tiago 2:26. Como se vê, não há nada presente neste livro que fuja ao comum das Escrituras. O Apocalipse ensina que seremos julgados segundo nossas obras. Logo fica claro que as obras, claro que aquelas advindas da fé, têm um papel fundamental na salvação. Vi os mortos grandes e pequenos de pé, diante do trono. Abriram-se livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. O mar restituiu os mortos que nele estavam. Do mesmo modo, a morte e a morada subterrânea, cada um foi julgado segundo as suas obras. Apocalipse 20, do 12 ao 13. Se o incentivo à prática de boas obras for um critério para a invalidação e descanonização de um livro, Daniel, os Evangelhos, Apocalipse, Tiago e 1 Pedro seriam todos apócrifos e ficariam fora da Bíblia, pois frisam muito mais do que Tobias a prática de boas obras e as diversas formas de perdão de pecados. Temos que deixar claro que o que importa não é a esmola oferecida em si, mas a intenção de querer fazer o bem por amor a Deus pela fé, que é a primeira das causas. É dar quem precisa, sem querer nada em troca. E isso será levado em conta no dia do juízo e compensará os pecados, ou seja, será um dos meios eficazes de perdão, né? E já é nessa vida, né? Outra acusação para dizer que o livro de Tobias é inválido, que os protestantes usam. Mediação dos santos, Tobias 12:12, ou seja, porque fala da mediação dos santos, então é inválido, é antibíblico, segundo eles, né? Vamos lá. É necessário verificar a passagem citada e os versículos posteriores a ela. Vejamos o texto no seu contexto. Quando tu oravas com lágrimas e enterravas os mortos, quando deixavas a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia, para sepultá-los quando viesse a noite, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Mas porque era agradável ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse. Agora o Senhor enviou-me para curar-te e livrar do demônio a Sara, mulher de teu filho. Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença do Senhor. Tobias 12, do 12 ao 15. Note o leitor que em nenhum dos versículos é mencionado mediação dos santos, ou algo parecido. O livro somente relata a apresentação das orações de Tobias, por Rafael diante do Senhor. Fica claro que o autor da acusação não se preocupou em ler o livro de Tobias, nem a passagem citada, ou então quis somente agir com desonestidade. E mesmo assim, se essa passagem fosse herética ou critério para invalidar o livro de Tobias, seria necessário retirar também da lista dos livros canônicos o Apocalipse e Mateus, que se referem diretamente a essa passagem relatando as mesmas coisas. Em Apocalipse 8:3 até o 5 fala o seguinte: Adiantou-se outro anjo e se pôs junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro, que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu de brasas do altar e lançou por terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Outra passagem em Mateus, também Mateus 18:18. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo
que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Vale lembrar que os conceitos protestantes não sabem diferenciar intercessão, o que ocorre quando oramos por outra pessoa, e o conceito de mediação, que é aquilo que só Jesus faz, ou seja, mediação na salvação da humanidade. Portanto, está provado que esta passagem não tem nada de discordante com o resto das Escrituras. Outra acusação: ensino de magia e superstição. Será que Deus ensina isso? É o que o protestante fala, que esse livro de Tobias ensina magia. Tobias 2, do 9, versículo 10, Tobias 11, do 7 ao 16. Primeiro vamos às passagens citadas em Tobias 2, do 9 ao 10, que está escrito: Mas tu, Tobit, temia mais a Deus que ao rei, e continuava a levar para a sua casa os corpos daqueles que eram assassinados, onde os escondia e os inumava durante a noite. Será que funerais se tornaram rituais de magia e superstição? Inumar significa enterrar. Lendo todo o capítulo 2, veremos que Tobias recolhia os corpos para fazer um sepultamento digno para aqueles mártires que estavam morrendo nas mãos do rei. Em Tobias 11, do 7 ao 16, diz o seguinte: Unta-lhes os olhos com fel do peixe, e o remédio fará as manchas brancas se contraírem, e elas cairão de seus olhos, como escamas. Assim teu pai vai recuperar a vista e verá a luz. Tobias 11:8. Será que a cura de doenças agora é feitiçaria? Em Tobias 6, do 5 ao 8, o anjo recomenda que Tobias guarde o coração, o fel e o fígado, para servir como remédios muito eficazes na cura de enfermidades. Já em Tobias 11, do 7 ao 16, ele faz uso do fel guardado para curar a cegueira do seu pai, Tobit. Se isso é ensino de magia, deveríamos também excluir do cânon o livro de Isaías, porque relata a recomendação do uso de cataplasmas de figos para serem aplicados sobre uma úlcera, para que assim Ezequias ficasse curado. Isaías 38:21. Sem contar que Jesus curou o cego com a terra e a saliva. João 9:6. E Tiago dá instruções para usar óleo na cura de enfermos. Tiago 5:14. No livro de Números, Moisés faz uma serpente de bronze que cura, bastando-se apenas olhar para ela. Números 21, do 4 ao 9. E em 2 Reis, um morto é ressuscitado pelos ossos do profeta Elias. 2 Reis, capítulo 3, versículo 21. Não é encontrado em nenhum outro lugar na Bíblia o relato que lama, óleo, cataplasma de figo, imagem de serpente de bronze ou ossos de falecidos curassem doenças e ressuscitassem pessoas. Seriam Jesus, Tiago, Isaías e Moisés todos feiticeiros e supersticiosos? Não. Foram apenas citações em que Deus usou elementos para realizar a cura. Isso não tem nada a ver com magia. As manchas brancas nos olhos de Tobit levam-nos a crer que essa história figura um claro exemplo de catarata. Tobias aplicou o remédio nos olhos do pai. Aguardou certo momento e viu, então, desprender-se dos olhos dele uma escama. Tobias limpou-lhe os olhos e prontamente seu pai retomou a visão. Curiosamente, nos tempos antigos, o fel de vários peixes era considerado um remédio eficaz contra a cegueira. Prova disso é que o naturalista italiano Plínio se refere a isso em sua História Natural. Oftalmologistas sugerem que a esfregação vigorosa dos olhos determinaria o deslocamento da lente de catarata. Nesse caso, especialmente se Tobit fosse míope, a visão teria sido restaurada súbita e perfeitamente. Como fica constado, até mesmo a ciência comprova a veracidade do livro de Tobias. Enquanto os protestantes chamam isso de magia e de superstição, a ciência nos dá provas que é cientificamente natural.